para escutar, Ana. Vocês conseguem ouvir agora bem? Beleza. Então, a intenção desse curso vai ser dar um overview bem básico do funcionamento do EEG, de como ele pode ser aplicado para pesquisa científica. Então, eu vou falar um pouco do traçado básico de como funciona, e aí como a gente vai converter esse sinal para a forma digital e trabalhar ele de acordo com a metodologia que vocês achem mais necessário ou melhor, tanto com o MATLAB, ou com a EGLab, ou qualquer tipo de passo para processamento. Mas antes de qualquer coisa, antes de a gente seguir para passos mais avançados, o indicado é a gente entender como esse sinal é processado, o que é ver um sinal no domínio da frequência, o que significa ver um sinal no domínio da amplitude. Então, esse curso vai dar principalmente esse módulo 1, né, que é o módulo de base de eletroencefalografia. Ele vai dar para vocês uma parte mais abrangente, mas que é muito necessária para a gente evitar aquilo que geralmente a gente faz. Eu, quando comecei na graduação, eu cometi um erro que é muito fatal. Vamos colocar o EEG na cabeça da pessoa para ver o que tem. Isso é muito crítico quando a gente pensa em pesquisa científica e o que a gente vai obter desses dados. E aí a gente tem que fazer com que a nossa pesquisa e a nossa metodologia seja muito bem amarrada, e para isso a gente precisa entender o que o sinal do EEG significa. Tá? Vocês podem falar um pouco qual a experiência de vocês, por que vocês têm interesse, um a um, coisa rápida, só para eu saber um pouco do perfil de vocês? Acho que o Antônio vai falar alguma coisa. Oi, boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Maravilha. Eu sou estudante de psicologia, estou na graduação ainda, tenho bastante interesse em pesquisa, a minha área de interesse principal são as neurociências, então acho que como metodologia de pesquisa e futuramente, quem sabe, inclusive uma forma de aplicação, é super importante esse tipo de conhecimento para mim. Então esse é basicamente o meu objetivo aqui no curso. Muito bom, muito bom. Cláudia, pode falar? Está mutado o seu microfone. Agora sim, boa tarde. Eu estou fazendo mestrado em neurociências e eu estou fazendo pesquisa também com pessoas com depressão. Aí estou lendo muitos artigos que eles usam, né, o eletroencefalograma, e eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Legal, muito bom. Muito bom. Mais um, Guilherme, pode ser? Bom, meu nome é Guilherme, sou psicólogo, eu concluí o mestrado em neurociência e cognição. Aqui no laboratório, muitas pessoas trabalham com EEG, e eu conheço a ferramenta, leio artigos sobre, e tenho interesse em aprender mais, em talvez usar futuramente no doutorado. Legal, muito bom. Lucas? Meu nome é Lucas, eu estou aqui junto com o Luiz também, a gente é aqui de Bauru, da Unesp, e a gente trabalha com pessoas que têm a doença de Parkinson. Nós somos formados em educação física e a gente adquiriu um EEG recentemente, começamos a aplicar ele em pacientes e estamos investigando novas formas e ferramentas para análise, entender um pouco melhor o funcionamento também. Legal, muito bom. Luiz Felipe, por favor. Boa tarde, eu sou o Luiz Felipe, estou fazendo a pós-graduação na Neurociências e Biologia Celular, na UFPA. Estou trabalhando com tomada de decisão, também com neuroeconomia. Uma das ferramentas que poderia utilizar no futuro é o EEG, então esse é o meu interesse. Legal, muito bom. Matheus, o último, por favor. Olá, boa tarde a todos e a todas. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim, né? Sim. Eu estou fazendo doutorado no programa de fisiologia na USP, né, no IB da USP. Eu não trabalho diretamente com eletroencefalograma, mas eu pretendo trabalhar com eletrofisiologia em vivo, em ratos. Legal. E o meu interesse no curso vem daí. Legal, muito bom. O meu projeto atual é com eletrofisiologia em vivo em ratos. E eu acho que vai ser legal para você, que eu vou falar um pouco também
sobre isso. Então, para me introduzir para vocês, eu sou o Lucas Galdino, sou biólogo formado pela Federal da Paraíba e atualmente faço mestrado em neuroengenharia no INERJ. E aí, na graduação, eu trabalhei com eletroencefalografia, com transtornos psiquiátricos, né, esquizofrenia, e agora no mestrado eu trabalho com modelo animal para doença bipolar e eletrofisiologia invasiva, né, para fazer caracterização entre áreas. Eu vou compartilhar para vocês a minha tela e aí vou fazer a apresentação. Qualquer dúvida, quando eu estiver passando de um tópico para o outro, vocês podem falar, desmutar o microfone de vocês e fazer qualquer pergunta. A ideia aqui é fazer uma conversa entre todo mundo. Vocês podem perguntar a qualquer momento, mas eu preciso que vocês falem, porque a minha tela vai estar só a apresentação. Pode ser? Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. O mesmo material que vocês receberam por e-mail, naquele primeiro e-mail que eu enviei, certo? Então, esse vai ser o módulo 1 do curso de base de eletroencefalografia, e aqui eu vou falar o funcionamento básico de um EEG, e por isso que ele abarca pessoas de diferentes áreas, porque ele não é um curso altamente específico, para quem está em educação física, para quem trabalha com animal, para quem quer só conhecer, certo? Então, o EEG, ele começou lá atrás, em 1875, com Richard Caton. Foi um cientista médico que descobriu que o cérebro possuía atividade elétrica. E isso foi um marco na história, porque não se sabia a natureza dos pensamentos, não se sabia a natureza do processamento cerebral. Se era químico, se era elétrico, se era uma sopa primordial, ninguém sabia o que era. Então, ele descobriu que existia corrente elétrica no cérebro a partir de um galvanômetro, que foi um aparelho que ele utilizou para registrar o cérebro de ratos e macacos. Ele fez tanto de forma invasiva, com inserção direta desse galvanômetro na massa encefálica, quanto de forma superficial, né? E aí ele fundou basicamente toda a eletrofisiologia, não só a eletroencefalografia. Ele descobriu que existe atividade elétrica, e a partir desses estudos, um cientista muito conhecido, que é o Hans Berger, médico também alemão, em 1924, ele desenvolveu metodologias bem arcaicas, mas que fundou a eletroencefalografia, né? Que aí, diferente da eletrofisiologia, que abarca todas as técnicas invasivas e não invasivas, a eletroencefalografia é baseada no registro cortical da atividade elétrica, né? Então, o Hans Berger fez tanto a parte invasiva quanto a não invasiva, mas a principal contribuição dele foi para fundamentar a eletroencefalografia, em 1924. Né? Ele fez com cachorros, macacos, gatos e também com humanos, e ele descreveu, ele só mostrou que existia atividade alfa, por exemplo, né? Que é a atividade que a gente observa no córtex visual. Depois das descobertas de Hans Berger, dois cientistas muito importantes, que é Edwin Matthews, em 1934, eles deram um significado para o ritmo alfa, que é um significado funcional, né? O significado funcional relacionado à atividade do córtex visual. Então, aqui na imagem da esquerda, a gente vê Edwin Matthews, eles ganharam o Nobel, e aqui na direita, a principal contribuição do estudo deles, que foi publicado em 1934. Aqui a gente vê a atividade elétrica em dois momentos. A sala com o ambiente de experimento gravando o sinal de EEG sem luz, e um ambiente gravando o sinal com luz. E aqui, sem luz, na sala escura. E aqui a gente vê também que esse padrão ele se repete com os olhos fechados e com os olhos abertos. Então, ele mapeou e disse que a atividade alfa, que é uma atividade que acontece entre 8 a 13 oscilações dessa aqui que a gente vê, oscilações de forma senoidal em um segundo, ela acontece no córtex visual quando a gente está com os olhos fechados. Ou seja, essa é a atividade em repouso do córtex visual. E aqui, quando a gente abre os olhos, começa a processar a cena visual, aumenta a taxa de disparo desses neurônios e tem uma maior frequência, menor amplitude, e esse córtex visual sai de alfa. Então, ele descreveu e deu um significado para a onda alfa, diferente do que Hans Berger fez. E aí tem aquela velha pergunta: o EEG é uma metodologia estrutural ou funcional? Muitas pessoas falam que ele é funcional, mas a gente pode falar que ele
pode ser considerada uma metodologia estrutural também, dependendo do tipo de análise, se a gente quer saber função ou se a gente quer saber estrutura. A gente não tem uma grande resolução espacial, por exemplo. E aí o conceito de resolução espacial e temporal, ele está sendo mostrado nessa imagem aqui, que compara diversos tipos de metodologia para gravar o sinal cerebral, né? Existem várias maneiras, sejam elas invasivas, que estão sendo mostradas aqui por esses tons de pêssego, essas metodologias em tons de pêssego, e aqui em cinza a gente vê as metodologias não invasivas. Então, explicando cada uma, a gente tem um bem conhecido, que é a resolução, ou que é o fMRI, que ele grava o sinal da atividade do oxigênio do cérebro. Então, ele tem uma baixa resolução temporal, porque existe um atraso de cerca de 2 segundos da ressonância magnética funcional. No entanto, ele tem uma resolução espacial relativamente boa. Então, a gente consegue mapear o que acontece no córtex ou em áreas mais profundas relacionadas a comportamentos ou a doenças, por exemplo. Aqui, em outra parte não invasiva, a gente tem a magnetoeletroencefalografia, né, que é baseada no registro da atividade magnética dos neurônios do cérebro. Então, a gente tem uma resolução espacial baixa e uma resolução temporal muito alta. Em contrapartida, a gente tem o EEG aqui. O EEG ele é uma técnica que é muito mais barata que a magnetoeletroencefalografia. Ela tem uma resolução espacial baixa, porém ela tem uma resolução temporal relativamente boa. Então, a gente sabe que como a gente está observando fenômenos elétricos direto do cérebro, e a corrente elétrica ela tem uma certa velocidade significativa, o que a gente está registrando é quase instantâneo com a atividade elétrica, diferente do que acontece com uma ressonância. E aqui, nessa parte aqui em pêssego, a gente vê as metodologias mais invasivas, como o registro de Spike, por exemplo, que é que eu estou trabalhando agora no mestrado. O Spike ele tem uma alta resolução espacial e uma alta resolução temporal, porque os eletrodos eles são colocados na matriz extracelular muito próximo dos neurônios, então a gente sabe exatamente o que está acontecendo ali. Aqui a gente tem os potenciais de campo local, que é como se fosse a eletroencefalografia da metodologia invasiva, e aí a gente registra a atividade dos potenciais de membrana dos neurônios que estão ao redor daquele eletrodo, também invasivo. E aqui a gente tem a eletrocorticografia, que ela está na barreira entre a metodologia não invasiva e a metodologia invasiva. E aí você precisa de um procedimento cirúrgico para colocar eletrodos superficiais, que ficam sobre a dura mater ou abaixo da dura mater em contato com o córtex, né? Então, sabendo disso, por que utilizar o EEG? Exatamente pela facilidade do uso, porque ele é muito bem estabelecido. Por exemplo, a gente não sabe muito bem, a gente não mapeou muito bem a atividade de cada região do córtex para Spike, mas a gente sabe como o córtex responde para várias coisas: epilepsia, tumores, comportamentos, ansiedade, depressão. Então, por isso que é tão importante estudar o EEG, e ele é uma porta de entrada para várias metodologias de eletrofisiologia. Então, aqui nessa imagem, a gente vê o sinal gerado por diferentes tipos de metodologias de registro cerebral, né? Que é o EEG, que está sendo mostrado aqui em roxo, onde os eletrodos são colocados sobre o couro cabeludo, a eletrocorticografia, ou ECOG, onde os eletrodos são colocados direto sobre o córtex, e os LFPs e spikes, que é o que o amigo aí tem interesse em trabalhar com animal também, que são inseridos microeletrodos a partir de cirurgia. Isso pode ser feito em humanos e animais também, e é registrado os potenciais do campo local e os spikes que estão sendo mostrados aqui, né? Nessa imagem, é mais para a gente entender o que o EEG capta. Muitas vezes a gente acha que o EEG capta toda a atividade elétrica que está ali abaixo, mas não é bem isso que funciona. O EEG capta, o sinal do EEG é esse aqui, da esquerda superior, que eu estou mostrando pelo mouse, e ele capta a atividade secundária, de corrente secundária dos neurônios piramidais que ficam em uma camada muito específica do córtex, que é a camada 4, certo? A atividade desses neurônios aqui abaixo, que é feita aqui em cima. Então, ele capta primordialmente esses sinais e as outras atividades elétricas. Aqui abaixo a gente tem o registro de LFP, que é os potenciais de campo local com metodologia invasiva, e aqui a gente tem a inserção de um eletrodo dentro do corpo celular, que é o registro do PET quanta. Não sei se vocês conhecem essa metodologia. Eu nunca tive contato na prática com ela, mas a gente coloca um eletrodo dentro do corpo celular e dispara ou registra o disparo como cada subida abrupta dessa aqui do sinal, né? Então, para a gente entender
agora que a gente já sabe que o EEG capta a atividade secundária decorrente dos neurônios da camada 4, a gente precisa entender o que gera esse sinal. Vou só verificar se vocês estão me escutando ou se está tudo bem, porque ninguém falou nada. Beleza. O que gera esse sinal e quais são as propriedades que podem gerar esse sinal? Aqui na figura da esquerda, a gente vê acima um neurônio pós-sináptico e um neurônio pré-sináptico. Cada vareta dessa aqui é um eletrodo, com a metodologia de patch clamp, que é exatamente essa aqui abaixo. E aqui a gente está mostrando a variação elétrica que está sendo gravada a partir desse eletrodo. Então aqui a gente tem um potencial de ação vindo de um neurônio pré-sináptico que excita esse neurônio aqui. Então a gente tem a gravação somente de um potencial de ação. Mas na prática a gente sabe que isso não existe. O cérebro é um sistema caótico, onde existem disparos inibitórios, excitatórios a todo momento, e a gente não sabe exatamente o que gera, mas a gente precisa entender quais são as principais propriedades. Então existem duas principais propriedades, que é a somação espacial e a somação temporal. A somação espacial é basicamente quando a gente tem disparos de neurônios que acontecem no mesmo tempo e eles acabam gerando uma somação de amplitude. Né? Esse neurônio aqui, a gente consegue registrar uma amplitude muito maior. O que acontece diferente da somação temporal, né? Que é o que a gente vê aqui. A gente vê 3 disparos chegando em tempos diferentes, e aí esse eletrodo ele vai registrar a soma da diferença entre cada registro de cada spike desse aqui. Spike é um disparo de neurônio, né? Então a gente vê esse tipo de onda, ou seja, a primeira onda, e aí no segundo momento no tempo é somado a segunda onda, ou o segundo spike, e o terceiro, né, potencial sináptico de somação temporal. Por que é importante entender isso? Muitos de vocês conhecem um EEG, tipo, vamos colocar uma touca na cabeça da pessoa, do paciente, para saber o que acontece em alfa, para saber o que acontece em beta. Mas esse é o caminho inverso, né? Agora, esse curso vai dar para vocês a oportunidade de saber o que acontece de dentro para fora, para entender o que acontece ali, né? Então, existem as bandas de frequência alfa, beta, teta, delta, gama. E o que isso significa de forma fisiológica? Fisiologicamente, as variações no poder espectral, ou seja, na densidade de cada banda de frequência dessa, são classicamente relacionadas ao recrutamento de neurônios, ou sincronização e desincronização em uma região cerebral determinada. Então, se agora eu pedir para vocês, para que todo mundo falasse a letra B ao mesmo tempo, e eu tivesse um microfone na casa de cada um, onde vocês estiverem, a gente vai ter uma amplitude muito alta e uma frequência baixa, porque o B ele foi falado somente uma vez. Então, quando somar a voz de todo mundo, a gente vai ter uma amplitude alta e uma frequência baixa. No entanto, se eu pedir para que cada um de vocês falasse a letra B a cada segundo, a gente ia ter B, B, B. Então, a frequência é maior, mas a amplitude é muito mais baixa, porque não existe uma somação espacial, existe uma somação temporal. Então, por exemplo, se a gente tem uma atividade de beta, por exemplo, que é alta atividade, a gente pode dizer que isso está relacionado à desincronização neuronal. Tem vários neurônios disparando, não disparando ao mesmo tempo, eles estão desincrônicos, ou com baixa sincronia, e aí o que a gente capta é baixa amplitude e alta frequência, que é o que está sendo mostrado aqui. E quando a gente tem uma alta amplitude e baixa frequência, a gente entende que os neurônios estão disparando ao mesmo tempo, né, com uma sincronia. Então, se eles disparam ao mesmo tempo, ao invés de eles gerarem uma voz mais alta, que é o exemplo da letra B, eles geram uma atividade elétrica mais alta. É exatamente o que está sendo mostrado aqui nessa figura da esquerda. Né? A gente tem um gráfico de spike neuronal, né, ou de taxa de disparo, e aqui no eixo X a gente tem o tempo. A gente vê que quando existe uma amplitude muito alta no potencial de campo local ou na gravação do EEG, por exemplo, essa alta amplitude ela ocorre exatamente no mesmo tempo que existe alta taxa de disparo. E aí, quando essa taxa de disparo diminui, que são esses espaços aqui no meio, existe uma menor amplitude, ou seja, variações no poder espectral estão relacionadas ao disparo de neurônios. Isso é muito importante entender, porque a gente consegue saber quais áreas estão sincronizadas se a gente vai comparar, por exemplo,
No caso do professor Barbieri, ele tem grupos de pacientes com Parkinson e grupos saudáveis, né, no experimento dele. E aí ele descobre que a atividade de beta do córtex motor, por exemplo, diminui. A gente pode dizer que teve uma variação na sincronia ou na desincronia. E existem várias formas de interpretar esse sinal, né? E aqui nessa imagem a gente mostra um neurônio piramidal, que é exatamente o que está sendo mostrado aqui nessa imagem, e a atividade elétrica dele gerando a região ativa no corpo, na superfície cortical. E aí, essa região ativa é uma das responsáveis pela baixa resolução espacial do EEG, porque ele vai resultar da atividade de milhares de neurônios da camada 4 que estão aqui embaixo. Então, por isso que ele tem uma baixa resolução espacial, né? E aí, o que eu falei para vocês, é muito importante entender de propriedades de sinal. Mas antes disso, eu vou dar uma pausa aqui, cancelar o compartilhamento de tela para saber se vocês têm alguma dúvida. Como é que tá para vocês? Pode falar, se tiverem dúvidas, eu posso continuar também. Por enquanto aqui, para mim, pelo menos, está tudo bem. Por mim também, tranquilo. Beleza, então. Vou continuar aqui. Beleza. Entender de propriedades de sinal é muito importante, porque se a gente quer utilizar o EEG para pesquisa científica, a gente precisa sair um pouco além daquilo que é comumente ensinado nas universidades. Para quem tem o privilégio de estudar o EEG numa disciplina, por exemplo, profissionais médicos. Profissionais médicos dentro da neurologia, ele utiliza o EEG basicamente para diagnosticar epilepsia, para diagnosticar tumor ou atividade anômala do cérebro, ou quando a gente tem a retirada de alguma área, por exemplo. Para analisar isso de forma científica e dar valor quantitativo, a gente precisa transformar esse sinal, que é analógico ou contínuo, em um sinal digital ou discreto. Então, a gente precisa atribuir valores ao sinal analógico. Essa conversão ela pode ser feita tanto no hardware externo, quanto de forma digital dentro de um microcomputador, por exemplo. Então, o EEG trabalha no eixo Y com a amplitude em microvolts, né? E aí a gente precisa atribuir valores ao sinal analógico, que é exatamente a quantidade de valores é o que a gente chama de taxa de amostragem, né? Que é exatamente quantos pontos a gente vai ter em um segundo. Se eu tenho um sinal de 1 segundo, eu vou fazer a conversão analógico-digital em 1000 Hz, a gente tem 1000 pontos descrevendo esse sinal. Se eu tenho em 1 segundo 500 Hz, eu tenho uma taxa de amostragem com 500 pontos em 1 segundo, né? Isso é muito importante para a gente evitar com que a gente perca dado e qualidade, né? Vou explicar depois por que é importante entender a taxa de amostragem, mas antes disso, mostrar uma propriedade bem legal, que é a razão sinal-ruído, né? Aqui à esquerda a gente vê o sinal que é observado, e aqui à direita a gente vê o sinal que a gente quer obter, aqui em cima, e o sinal que a gente quer descartar. O EEG nada mais é do que gravar o sinal elétrico a partir de um eletrodo que é colocado sobre o corpo cabeludo e tentar retirar o máximo de ruído, que é isso aqui, e deixar sinal para que a gente consiga interpretar esse sinal. Então, aqui a gente tem um sinal observado e a gente precisa tomar estratégias relacionadas a filtragens, a processamentos de canais independentes, ou diminuição de taxa de frequência, cortes em algumas bandas de frequências, como em 60 Hz, por exemplo. Então, a gente precisa chegar aqui. E para chegar aqui, a gente precisa entender de propriedade de sinal, e para chegar aqui, a gente precisa saber o que são artefatos, por exemplo, né? Então, aqui em cima, em vermelho, a gente vê um sinal que é o sinal mais o ruído, ou seja, aquilo que a gente observa quando grava, e aqui em azul a gente tem um sinal que é um sinal menos o ruído, ou seja, o ruído foi retirado desse sinal. Não totalmente, mas a gente nunca consegue tirar totalmente, mas a gente tem que tirar o máximo que a gente consegue, né, para que não ocorra também perca do sinal. Então, a gente vê que existe uma diferença muito gritante no sinal aqui acima em vermelho e no sinal aqui abaixo em azul. E é aqui que a gente tem que chegar.
Lembra que eu falei da taxa de amostragem lá atrás? Pronto. A taxa de amostragem ela serve para a gente entendê-la, descrevê-la e evitar com que ocorra perca do sinal. Existe um teorema, que é o teorema de Nyquist. Ele diz que a gente precisa ter pelo menos 2 vezes mais de taxa de amostragem do que a frequência que a gente quer observar. Por exemplo, se eu quero trabalhar na frequência gama, que é entre 30 e 100 Hz, eu preciso ter pelo menos 200 pontos em um segundo, ou seja, 200 Hz de taxa de amostragem. Então aqui a gente tem em rosa o sinal desejado, ou o sinal real, e se eu tenho uma taxa de amostragem que é menor do que pelo menos 2 vezes a frequência desse sinal rosa, eu vou ter perca do sinal. Eu preciso ter mais pontos entre este e este ponto para descrever esse sinal e não haver a perda. Porque quando eu vou transformar esse sinal de forma contínua para discreta ou analógico para digital, e eu tenho uma taxa de amostragem pequena, eu perco o sinal, e não é isso que eu quero. Então a gente consegue ver aqui o sinal que a gente tem e o sinal observado depois da conversão analógica digital. Isso é um exemplo de como não fazer. E aqui também, a gente tem um sinal desejado em azul, e quando a gente tem uma taxa de amostragem pequena, essa taxa de amostragem não vai significar o dado, ela não vai representar o dado. Logo, esse e esse ponto, eles não geram a oscilação daqui para cá, né? Deste ponto para esse ponto. Ele gera esse sinal em vermelho aqui, ou em rosa. Da mesma forma que o que ocorre entre esse segundo ponto e o terceiro. Então, o dado gerado não é um dado fidedigno com base no dado real. Então, por isso, a gente deve sempre seguir o teorema de Nyquist. A recomendação é pelo menos 2 vezes, mas a gente usa 4, 5, 6 vezes. Por exemplo, eu sempre trabalho com 1024 Hz, por exemplo. 1024 pontos em um segundo. Está mais que garantido que esse sinal, o sinal obtido representa o sinal real. E aí existem 2 principais formas de representar esses dados, que é a representação no domínio da amplitude e a representação no domínio da frequência. No domínio da amplitude, nada mais é do que aquilo que a gente observa quando faz um EEG na clínica ou quando a gente liga um EEG no campo da pesquisa. Aqui no eixo X a gente tem o tempo, ou seja, primeiro segundo, segundo segundo, terceiro segundo, quarto segundo. No eixo Y de cada eletrodo a gente tem a amplitude, que é medida em microvolts, e aqui a gente tem o sinal de cada eletrodo. Nesse caso aqui eu acho que é um EEG de 19 canais, acho que não dá para contar um por um, mas acho que são 19 canais. E aqui a gente tem a oscilação elétrica, ou a atividade elétrica que está sendo registrada, para cada eletrodo desse aqui. E a gente vê que existem várias coisas aqui que não parecem sinal. E a gente precisa entender do processamento para que a gente consiga tirar isso aqui, que provavelmente é uma piscada, que a gente consiga tirar isso aqui, que também provavelmente é uma piscada, ou um artefato. Outra forma de visualizar o dado é no domínio da frequência. No domínio da frequência, a gente perde o tempo. A gente analisa o dado em microvolts ao quadrado pela quantidade de hertz que a gente tem nesse sinal. E a gente faz subdivisões. Lembra que Hans Berger descreveu o ritmo alfa, por exemplo, que está aqui em verde? Existem outros ritmos que estão relacionados a diversas atividades cognitivas. E esses ritmos são os ritmos delta, que variam entre 0,5 Hz até 2,5, 3,5 por aí. Cada pessoa considera um número diferente aqui, tá? A atividade de teta, que é entre 3,5 e 7,5, 3 Hz e meio a 7,5. A atividade alfa, que é entre 7,5 a 13. De 13 a 30 a gente tem a atividade beta. E de 30 para cima, até 100, a gente tem a atividade gama, ou low gama ou high gama, baixo gama ou alto gama, dependendo de como você quer dividir. E isso significa estados emocionais, estados cognitivos, estados comportamentais totalmente diferentes. E aí você precisa entender disso aqui para quando for fazer sua pergunta de pesquisa, ou quando for fazer a sua metodologia, saber exatamente o que vai mostrar, o que vai ser mostrado aqui. Esse dado é um dado gravado do córtex motor, não, desculpa, é exatamente do córtex motor, do lado esquerdo, no eletrodo central esquerdo, em um paciente com AVC, antes da estimulação cerebral, que está sendo mostrado aqui na parte colorida,
Em azul está sendo mostrado a mesma pessoa depois de um TDCS, que é a estimulação cerebral por corrente contínua, e em vermelho 2 horas após a estimulação cerebral. Então a gente vê que a estimulação aumentou a atividade do poder espectral de beta. Né? Isso aqui a gente não fala de estatística ainda, mas de certa forma ele aumentou a atividade em beta. Né? E existem várias formas de a gente conseguir entender isso. Aqui a gente tem a representação no domínio da amplitude, aqui acima, na figura acima, e na figura abaixo no domínio da frequência. A gente tem um sinal aqui que tem 11 Hz em 1 segundo, ou 1000 pontos, e aqui a gente vê que quando a gente transforma esse sinal no domínio da amplitude, a gente tem um pico muito maior na frequência de 11 Hz, que é como se a gente estivesse vendo esse sinal aqui lateral, rotacionado. E aí, quem faz isso é um cálculo chamado transformada de Fourier ou transformada rápida de Fourier. Aqui a gente vê o mesmo exemplo anterior sendo mostrado no sistema onde a gente tem 3 diferentes frequências, e aqui a gente tem no domínio da amplitude e no domínio da frequência. Né? A gente consegue decompor esse sinal em diferentes intervalos de frequência. E lembra que eu falei da transformada de Fourier? A transformada de Fourier ela é equivalente a esse prisma aqui. É como se eu colocasse um prisma em um feixe de luz e esse prisma ele segmentasse cada comprimento de onda do feixe de luz. Então, aqui a gente tem um sinal bruto e a transformada de Fourier ela decompõe esse sinal em cada faixa de banda de frequência. E aí, quando a gente faz isso, a gente perde o domínio do tempo desse sinal. No entanto, a gente ganha no domínio da frequência. E a gente consegue observar, por exemplo, densidade espectral de cada banda de frequência. A gente consegue saber como esse sinal se comportou na frequência, ignorando o tempo. Né? E é outra forma de análise. Aqui a gente tem mais uma explicação para o domínio da frequência. A gente tem a atividade de delta, teta, alfa e beta. E a gente vê que existe uma tendência à diminuição da frequência de beta. Quanto maior a quantidade de hertz dele. E aqui a gente vê que existem oscilações não significativas, ultra baixas, baixas e oscilações altas, que estão diretamente relacionadas com o disparo neuronal. Lembra que eu falei? Quanto mais sincronizado, menor a frequência, maior a amplitude. Quanto menos sincronizado, menor a frequência, maior a frequência, menor a amplitude. Deixa eu voltar para saber se vocês têm alguma dúvida para a gente passar para artefatos. Alguma pergunta, gente? Eu tenho uma dúvida sobre o slide anterior. Qual? Eu não entendi ele, na verdade. Desculpa. Você poderia explicar ele de novo? Tá, claro. Esse gráfico mostra Você consegue ver? Sim, consigo ver. Esse gráfico mostra a potência espectral, de certa forma, entre cada faixa de frequência. Né? Aqui a gente vê que existe uma oscilação. Por exemplo, dentro de alfa existe uma oscilação, dentro de beta existe uma oscilação. Aqui é mais uma forma gráfica e didática para entender que em beta é uma figura basicamente para beta. Em beta existe um aumento no poder espectral até cerca de 20 Hz, e depois disso existe uma tendência de diminuição, que é exatamente o que é observado aqui. Tá vendo? Sim, acho que agora ficou mais claro. Exato. É uma forma mais didática para entender. E aí essa figura, ela é muito relacionada com a atividade metabólica do corpo, por exemplo, ou a taxa de disparo cerebral. Né? E a gente tem a comunicação que acontece em frequências baixas, em ultra baixas, frequências baixas e frequências altas, até o que acontece, que é o chamado de ripples, por exemplo, que são oscilações que acontecem acima de 100 Hz e são específicos para o hipocampo, por exemplo. O hipocampo, em alguma área, eu acho que é entre C2 e C3, não estou lembrado muito bem, posso estar falando até errado agora, inclusive.
ele armazena memória, o processo de armazenamento de memória acontece muito acima de 100 Hz. E esse processo é chamado de ripples. Mas a gente não utiliza para EG, por exemplo. Uma explicação possível para esse gráfico parar aqui, ou para a gente não utilizar frequências muito altas, é porque, por exemplo, esse dado, eu não tenho um dado até 60 Hz, por exemplo. É porque a corrente elétrica ela gera um artefato de 60 Hz, pelo menos aqui no Brasil. Na Europa, essa atividade elétrica da tomada, né? Ela gera um artefato em 50 Hz. Então, mesmo que a gente tire esse artefato em 60 Hz, a gente não garante que o que está acima disso é sinal ou ruído. Tem várias metodologias de a gente limpar o sinal, no entanto, a gente nunca vai saber que se o que a gente está observando realmente é real ou não, porque a amplitude desse sinal é muito pequena. Logo, ela pode ser influenciada por diversos tipos de artefatos, sejam eles biológicos ou ambientais. Oi? Beleza, vou continuar aqui. Ok, artefatos. Artefatos são coisas muito chatas que acontecem com a EG. Diferente de outras metodologias de gravação de sinal cerebral, o EEG é muito, muito sensível a qualquer atividade elétrica ou qualquer atividade magnética. Um eletrodo de EEG ele é composto por um material condutivo. E esse material condutivo ele registra oscilações quaisquer. E a gente não garante que essa oscilação é somente dos neurônios da camada 4, do córtex, aquela história que eu já falei para vocês. E aí, qualquer coisa que atrapalha no final é chamado de artefato. Né? Por exemplo, se eu piscar o olho é um artefato, se meu celular tocar aqui ao lado, pode ser um artefato também. Se tiver um curto-circuito, também pode gerar um artefato. Se o EEG estiver ligado na tomada, ou seja, qualquer coisa que não seja sinal é artefato. Então, existem os artefatos biológicos e os artefatos ambientais. E eu vou explicar um a um para vocês. É muito importante entender o básico de artefato, porque se um dia vocês se depararem com uma gravação do sinal, vocês conseguem observar, por exemplo, o artefato de 60 Hz, por exemplo. Aqui, o primeiro artefato que eu estou mostrando para vocês é o artefato de piscada, e é um artefato gerado pela atividade muscular dos músculos dos olhos. Por exemplo, se eu pedir para vocês piscarem os olhos agora, vocês vão perceber que, obviamente, é uma atividade muscular. E essa atividade muscular, ela influencia vários eletrodos, principalmente os eletrodos frontais. Mas ela pode influenciar eletrodos parietais ou até mais posteriores. Então, aqui nessa topografia na imagem direita, a gente vê que existe uma amplitude muito maior na parte frontal, e esse sinal é exatamente congruente com esse padrão que acontece aqui. E esse padrão, ele é muito fácil de ser identificado como uma piscada. Então, quando eu pisco o olho, a atividade muscular dos músculos dos olhos, ela é registrada pelos eletrodos frontais, principalmente, e ele gera esse padrão aqui. E é esse padrão que a gente tem que excluir na análise, certo? Para que o nosso dado não tenha, por exemplo, a influência de frequência e amplitude de um artefato. Ou seja, deixar somente o sinal real. Existem várias metodologias de fazer isso. Cortar, uma das metodologias é cortar esse sinal antes e depois da piscada e juntar, se eu não tenho interesse no tempo, por exemplo, somente na frequência, ou fazer um tipo de processamento que é chamado ICA, né? Ou análise de componentes independentes, que ao invés de a gente cortar esse sinal, a gente reconstrói esse sinal retirando o artefato. E aqui a gente vê, novamente em detalhes, a atividade em poder espectral, ou seja, em frequência da piscada, e aqui a gente vê um mapa topográfico do scalp da atividade elétrica de uma piscada. E aí, por exemplo, se vocês forem utilizar o EEG Lab, o EEG Lab mostra um mapa desse jeito aqui, e se ele tiver esse padrão, geralmente é uma piscada. Você pode excluir uma piscada pela frequência da piscada, ou por vários outros tipos ou por várias maneiras, né, adicionais. Outro artefato muito interessante de se observar são os movimentos laterais dos olhos. Se eu pedir para vocês olharem para a direita,
Isso vai gerar um artefato se tivesse tocas de EEG sobre o corpo cabeludo de vocês. E esse artefato é muito fácil de identificar também. Lembrando que, por ser um curso introdutório, eu estou mostrando aqui os artefatos que são mais fáceis de serem identificados, né? Esse artefato aqui, ele gera uma topografia muito característica. Está sendo mostrado aqui na figura da direita, que é uma topografia onde a gente tem um potencial negativo muito alto de um lado e um potencial positivo muito alto de outro lado também. E aí, isso aqui é gerado exatamente pela atividade muscular dos olhos. Se eu olho para o lado, vai existir um artefato que a gente chama de artefato espelhado, que é o que está sendo mostrado aqui dentro desse retângulo em vermelho. Ou seja, aqui está relacionado ao que está sendo captado por um olho, e aqui está sendo relacionado ao que está sendo captado pela atividade muscular de outro olho, né? E aí, esse artefato ele é espelhado. Existem vários artefatos espelhados, e esse é um deles, é muito fácil de identificar também. E aí, segue a mesma regra. Existem duas formas de você excluir esse artefato: cortando o sinal ou fazendo um ICA, como eu já falei previamente. Outro tipo de artefato é um artefato que muitas vezes a gente não consegue controlar em populações ou amostras para pesquisa, como crianças com crianças em geral, ou pessoas que são mais inquietas, que é o artefato da contração da maxila, né? E aí, ou mastigação. E aí o artefato que é gerado aqui é um artefato muscular, totalmente muscular. E aí ele é um artefato muito mais riscado aqui. Se eu mostrasse para vocês somente essa figura da esquerda, sem a topografia, a única conclusão que a gente poderia tirar desse sinal é que é um artefato muscular que a gente não sabe de onde ele é gerado. No entanto, a topografia ajuda a gente a conseguir identificar que tipo de artefato é esse. Se a topografia mostrar que existe uma alta atividade elétrica nesses eletrodos aqui, ou nesses outros eletrodos aqui da direita, geralmente essas pistas indicam que é um artefato de mastigação. Senão, a gente tem que excluir ele por alguma outra maneira. Então, por isso que sempre que a gente estiver analisando o sinal, é importante entender que a gente precisa olhar para o sinal bruto e saber identificar aqui também o que acontece no traçado, mas a gente também precisa fazer ou elaborar metodologias para observar em qual região do escalpo, em qual região do couro cabeludo ou em quais eletrodos esse sinal é originado, para a gente conseguir excluir ele sabendo o que é. Por exemplo, eu diria muito bem que esse sinal aqui foi gravado por um indivíduo com os olhos fechados. Por quê? Porque existe uma alta atividade em alfa, por exemplo, né? Principalmente os eletrodos hospitais aqui. É uma configuração de eletrodos bipolar aqui, mas a gente consegue ver que existe uma alta incidência de frequência alfa aqui. Então, muito provavelmente, esse indivíduo está com os olhos fechados, ou meditando, ou fazendo algum outro tipo de estado de repouso com os olhos fechados. E aí a gente consegue distinguir padrões no sinal. Só em olhar um sinal, muitas vezes você consegue dizer, o indivíduo estava com os olhos abertos, ele estava com os olhos fechados, ele tem alto poder de concentração ou de meditação, por exemplo. Né? E existem várias formas de você trabalhar com as frequências, olhando as amplitudes. Se você treinar o seu olho para, por exemplo, aqui tem 1 segundo, eu já consigo saber que isso aqui é alfa. Né? E aí a gente consegue saber quando tem muito delta, muito teta, por exemplo, só olhando as amplitudes, porque um é diretamente relacionado ao outro. E aí lembra que eu falei para vocês que se não tivesse a pista topográfica aqui, eu classificaria com qualquer atividade muscular? É exatamente o que está sendo mostrado aqui. Se vocês não tomarem cuidado no experimento, muitas vezes, 2 de vocês falaram que tem interesse em entender o EEG, porque por mais que não utilizem, vários artigos da área de vocês usam EEG e vocês precisam para entender. E aí, na metodologia desses artigos, muitas vezes fala assim: o participante estava sentado em uma poltrona confortável, com tal altura, a distância entre o participante e a tela era de tais centímetros. Por que é muito importante dizer e ter uma poltrona confortável para gravar o sinal de EEG, principalmente para pesquisa? Porque para a gente manter a nossa cabeça ereta, a gente precisa de atividade muscular dos músculos estabilizadores do pescoço, né, geralmente, né, que é o que mais influencia o EEG. Então, se o indivíduo está muito tenso em uma cadeira desconfortável, ele geralmente vai contrair o trapézio, ele vai contrair mais a parte do pescoço. E isso vai influenciar muito o sinal elétrico, porque vai ter um sinal muscular.
influenciando, sendo gravado pelos eletrodos, né? Registrado pelos eletrodos. E aí a gente precisa saber identificar esse tipo. E além de saber que é muscular, saber identificar que tipo de músculo está influenciando. Né? Existem vários tipos de processamento para isso. E é o que a gente consegue ver aqui também. O registro de eletromiografia ou eletromiógrafo influenciando um dado de EEG em uma dada potência espectral em um local do escalpo específico. Para atividade muscular, não existe uma pista visual no escalpo. A regra de ouro é, se ele for mais lateral, geralmente é uma mordida. Se ele for mais hospital, geralmente o paciente ou o participante mexeu a cabeça. Vocês querem perguntar? Alguém ligou o microfone, desligou o microfone? Não? Tá, acho que foi o Lucas, pessoal. Outro tipo de artefato que pode influenciar também o sinal de EEG é o artefato cardíaco. Por mais que eu, quando escutei isso pela primeira vez, eu achei impossível. E aí, depois que eu fizer, realmente pode acontecer. E aí, o artefato cardíaco é exatamente congruente com a atividade do músculo cardíaco. É o que a gente consegue observar aqui dentro desse retângulo vermelho que está na vertical. E o que acontece nesses outros em sequência também. E ele tem uma amplitude determinada e uma frequência determinada. Isso varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas não existem artefatos cardíacos, outras existem artefatos cardíacos. E aí existe uma tendência topográfica para os artefatos cardíacos, e eles geralmente acontecem na parte occipital direita, né? Porque é onde passa uma artéria importante e pode gerar uma atividade elétrica relacionada a isso. Eu sou uma dessas pessoas que tem um artefato cardíaco. Então, durante toda a minha vida, quando eu colocar um EEG na cabeça, sempre vai ter artefato cardíaco. Isso está relacionado à anatomia de cada um. Então, por isso que é importante entender, porque às vezes você pode lidar com isso aqui e achar que pode ser atividade elétrica ou alguma coisa que tem uma frequência bem determinada. Então, sim, a atividade elétrica cardíaca pode influenciar a gravação do sinal de EEG também. E isso é um artefato que atrapalha o nosso sinal. Outro tipo de artefato muito importante para a gente é o artefato de 60 Hz, ou o artefato da corrente elétrica. Esse artefato ele pode ser gerado por várias formas, ou duas principais. Quando a gente esquece o EEG ligado na tomada, ou quando a gente não tem um filtro analógico para retirar 60 Hz, e aí, como ele está diretamente ligado na tomada, vai existir uma corrente a 60 Hz que vai influenciar a gravação desse sinal, que é o que está sendo mostrado aqui. Principalmente nesse eletrodo aqui, nesses superiores e nesse aqui abaixo, né? No eletrodo bipolar C3 e B4. Ele pode ser retirado por um tipo de filtragem bem específico que eu vou mostrar para vocês depois. E ele também pode ser gerado simplesmente porque o eletrodo está próximo de um fio que passa uma corrente elétrica. A propriedade física básica. Onde existe a passagem de uma corrente elétrica, existe a geração de um campo magnético. E esse campo magnético também pode influenciar o EEG. Claro que é muito mais impossível, porque o campo magnético de uma tomada, por exemplo, ele não é tão grande o suficiente, mas se a gente tem uma sala com muitos aparelhos, por exemplo, isso pode influenciar, sim, a gravação do sinal. Então, por isso que muitas vezes a gente utiliza a gaiola de Faraday, por exemplo, que isola a influência elétrica externa ou magnética externa no sinal. E esse é um artefato muito importante. Outro artefato que não existe padrão, por isso que não tem uma topografia aqui ao lado, é o artefato de movimento do eletrodo. Isso pode acontecer por várias maneiras. Um deles é porque o participante moveu a cabeça, por exemplo. Aí o eletrodo mudou de lugar e gerou esse tipo de padrão aqui. Muitas vezes, esse tipo aqui não existem formas de corrigir, somente excluindo o dado antes e após. Mas também o ICA pode resolver a análise de componentes independentes, né? E aí ele não existe padrão, então quando a gente vê isso aqui, a gente suspeita que é um movimento de eletrodo, no entanto, a gente não confirma, como a gente consegue confirmar com uma piscada ou com uma mordida, por exemplo. E aí, para excluir os artefatos, existem várias metodologias. As mais básicas, que funcionam também para a gente selecionar os nossos dados, são os filtros. Né? E os filtros, eles são específicos para bandas de frequências delimitadas.
Os 4 principais filtros, e existem vários tipos de subdivisão dentro de cada um, são os filtros passa-baixa, os filtros passa-alta, o filtro passa-banda e o filtro exclui-banda, ou passa-banda. Esse primeiro aqui e esse segundo, eles são bastante contraintuitivos. Eu lembro que quando eu comecei a estudar EG, eu não conseguia entender porque o passa-baixa faz o que faz e porque o passa-alta faz o que faz. A regra do ouro é: o filtro passa-baixa, ele só deixa passar amplitudes ou sinal que estejam abaixo de uma determinada frequência. O filtro passa-alta, ele só deixa passar sinal com uma determinada amplitude acima do que eu estabelecer. O passa-banda, ele faz um intervalo, ou seja, ele é um passa-baixa, ele é um passa-alta e um passa-baixa, que ele permite que passe o sinal entre um intervalo de frequência. Por exemplo, entre esse valor de x e esse valor de y aqui, que não está sendo mostrado nessa imagem. E o bandstop, ele exclui uma faixa de frequência delimitada, que é o que eu vou mostrar em detalhes para vocês. Né? Uma forma de excluir uma piscada, por exemplo, é fazendo um filtro passa-baixa. Né? Um filtro passa-alta. Ele só vai permitir que passe sinal acima de uma determinada frequência. Então, onde eu tenho esse sinal aqui? Eu digo que entre 45 e 46 a gente tem um segundo, obviamente, e aí essa amplitude bem delimitada aqui, ela só acontece uma vez. Então, uma maneira de excluir a piscada é passando o filtro passa-alta. Se eu delimitar aqui o meu passa-alta de 2 Hz, por exemplo, ele vai considerar esse sinal só acima de 2 Hz. Como essa oscilação de piscada só acontece uma vez, ele vai passar, ou ele não vai permitir passar, e o sinal vai estar aqui, o sinal de piscada vai estar aqui. E o sinal que vai entrar após a aplicação do filtro vai ser o sinal de 2 Hz acima, e o que não compreende o sinal de piscada. O filtro passa-baixa, ele é muito utilizado para a gente excluir frequências de excluir artefatos de alta frequência, né? Como que a gente vê aqui. A gente tem alta frequência, que a gente não consegue nem delimitar aqui como se fosse uma alfa, por exemplo, que é muito fácil de identificar. E ele serve para a gente excluir abaixo do que foi selecionado. Por exemplo, eu quero excluir a interferência da rede elétrica, que é 60 Hz, ok? E eu não quero nada de sinal acima de 60 Hz. Então, eu posso usar um low pass, ou passa-baixa. Eu permito que o sinal abaixo de 60 Hz passe no filtro, e o resto eu excluo. Né? E aí eu posso fazer um passa-baixa a 59 Hz, por exemplo, ou até 60. E aí eu vou cortar esse sinal de 0,1 Hz até 60 Hz, desconsiderando o resto. Se eu quero considerar um intervalo de frequência específica, eu faço bandpass, ou passa-banda, que é um passa-alta junto com passa-baixa, né, concomitante, e eu consigo excluir frequências baixas indesejadas e frequências altas indesejadas, deixando somente o meu intervalo de frequência que eu tenho interesse em analisar. Então, muito provavelmente, esse sinal aqui a gente vai conseguir excluir esse movimento, esse artefato que parece piscado aqui, e alguma interferência da rede elétrica que ocasionalmente aconteceria acima de 60 Hz, por exemplo. O último filtro, bem legal, o que a gente mais utiliza para excluir a interferência da rede elétrica é o bandstop. O bandstop, ele exclui uma frequência específica de análise. Por exemplo, se o EEG está sendo realizado, coletado esse dado na Europa, que a atividade elétrica é a 50 Hz, e eu preciso do sinal de gama, por exemplo, eu quero trabalhar com gama, e eu quero retirar o sinal elétrico do meu sinal, eu utilizo um bandstop. E o bandstop, ele vai fazer assim: eu passo todos os sinais que estão abaixo do que eu quero, eu excluo os sinais que estão a 50 Hz e eu volto a considerar os sinais que estão acima de 50 Hz. Ou seja, eu excluo a interferência da rede elétrica, que pode acontecer tanto a 50 Hz quanto a 60 Hz, que é o artefato da rede elétrica aqui da América. Né? E aí, essa é uma outra forma de se excluir um artefato. E aí, uma das perguntas principais são: eu preciso usar um bandstop, por exemplo, se eu não quero analisar gama? Não preciso, eu posso fazer um passa-baixa em 60 Hz.
E aí a gente consegue brincar com esse sinal, conseguindo excluir ou deixar diferentes bandas de frequência. Por hora é isso, o primeiro módulo. Acho que a gente acabou em tempo bom. Deixa eu só cancelar meu compartilhamento de tela aqui. Vocês conseguem me ver, não? Não? E agora? Top. A ideia era mostrar para vocês e dar uma certa independência, tanto para entender os artigos científicos, quanto para montar um experimento e saber o que eles querem dizer, e evitar que passem erros. E é muito importante a gente saber, por exemplo, como excluir um artefato de 60 Hz, onde é originado esse sinal, o que significa alta RMS, ou poder espectral em alfa, alto RMS em teta, em beta, por exemplo. E isso é muito importante para a gente saber descrever, tanto para entender um artigo, quanto para fazer nossa metodologia ou fazer nossos experimentos no campo científico, né? É isso, o módulo termina aqui. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta e se vocês têm interesse no próximo módulo, que é de potenciais relacionados a eventos. Posso falar? Claro. Bom, eu gostei muito dessa parte introdutória. Muita coisa já conhecida, mas também sempre bom olhar para esses princípios. Eu tenho interesse sim nos próximos módulos. E é isso, basicamente. Massa, muito bom. Acho que o Matheus queria falar. O Lucas também. Pode falar. Se estiver tudo bem, eu posso falar primeiro? Pode falar. Tá, obrigado. Obrigado pela palestra, eu achei bastante interessante, né? Como o colega ali falou, você falou de coisas mais básicas, mas também cobriu o que eu acho que seria necessário, que seria esperado, né? Eu tenho uma dúvida sobre a questão dos filtros. Você explicou muito bem cada um dos filtros, mas eu fiquei na dúvida de como eu analiso o meu sinal para saber qual filtro eu vou usar. Isso digamos, de forma mais manual mesmo, de você olhar o sinal, ou existem ferramentas ou técnicas para isso? Matheus, a escolha do filtro, ela vai ser direcionada tanto pelo que influenciou o teu sinal no momento que tu coletou o dado, quanto pela tua metodologia. Entende? Por exemplo, no segundo módulo eu vou falar de potenciais relacionados ao evento. A gente sabe que, por exemplo, acima de 50 Hz, não existe influência dessa frequência nos principais potenciais, porque a gente utiliza frequências muito baixas. Então eu não preciso, por exemplo, excluir 60 Hz e deixar 70, 80, que pode riscar o meu sinal. A gente tem que ter um bom senso na parte de análise, porque a gente consegue manipular o sinal para ele mostrar o que a gente quer que mostre. Né? Você imagina, por exemplo, eu tenho uma onda dessa maneira, por exemplo, uma onda senoidal em 1 Hz, uma oscilação que sai daqui, tem uma subida, uma descida, e ele encontra novamente na mesma amplitude onde saiu. Okay? Isso é quando a gente tem um sinal limpo. Mas, se eu considero esse sinal de 1 Hz somado a um sinal de 100 Hz, o meu sinal vai ser mais ou menos assim, ó, muito riscado na subida e na descida. Então, a gente precisa ter bom senso na escolha do filtro. Então, o direcionamento para isso a escolha do filtro ela vai ser feita com base na tua metodologia e com base nos problemas que você possivelmente teve na hora de coleta. Entende? E aí, isso direciona também para a escolha do filtro entre cada participante. Se uma pessoa tem muitas piscadas e outra tem poucas piscadas, por exemplo, esse diverge entre cada experimento, eu não posso fazer um passa alto em 2 Hz para uma pessoa e um passa alto em 3 Hz porque a outra pessoa pisca 3 vezes por segundo. Entende? E aí eu vou ter que utilizar outra metodologia que não são os filtros para que eu consiga excluir essa piscada e deixar o sinal. Entende? Então, em resumo, a escolha dos filtros ela é feita tanto pela tua metodologia, pelo bom senso também. Tipo, eu posso fazer um passa alta
um passa baixo muito, em uma frequência muito alta, mas você pode riscar meu sinal e não me dizer nada. Entende? E também é feito com base nos problemas que são observados na hora da coleta. Beleza, muito obrigado. Outra pessoa que eu queria perguntar, acho que era o Lucas. Pode falar. Lucas, muito obrigado por esse primeiro módulo, foi bastante proveitoso para a gente. Tem uma dúvida mais geral, especificamente em relação à interpretação dos dados do EEG. Na verdade, eu queria te pedir uma recomendação de leituras, de repente até livros, textos básicos. Como que a gente poderia associar, por exemplo, o sinal em uma determinada banda, em uma determinada região cerebral, com um fenômeno fisiológico que ele representa? Você tem alguma recomendação de leitura básica em relação a isso? Então, Lucas, existem várias recomendações de leitura, que são basicamente as bíblias do EEG. Eu posso mandar para vocês todos a referência. E são muito importantes para a gente começar a entender. Essa tua pergunta de associar mudanças em determinadas frequências com comportamentos ou estados fisiológicos é bastante dúvida. Quando eu comecei a estudar EEG, eu queria dar significado ao que eu observava. E muitas vezes isso é muito passível a muita crítica. Muitas vezes o que é feito com EEG é o seguinte: eu estou conversando com vocês, se eu começar a fazer um cálculo matemático, muito provavelmente eu vou ter um aumento do delta na parte frontal. Eu associo o aumento do delta com a atividade que eu estou fazendo. Entende? Então, a discussão de um resultado desse, ela... Nossa, ele saiu. Só para vocês... Acho que vocês queriam essa resposta também. Sim, acho que dá para concluir a resposta. A discussão de um dado desse, ela é baseada na pergunta da pesquisa e na metodologia que eu tenho. Entende? Por exemplo, se eu faço uma tarefa de cálculo matemático ou de traduzir mentalmente uma palavra de uma língua para outra, eu digo que o aumento da frequência em tal banda, ela está associada a essa tarefa. Então, quando eu traduzo uma palavra, ocorre uma diminuição de teta, aumento de beta. Eu estou só imaginando, hipotetizando aqui. E esse fenômeno é congruente com o que está acontecendo durante o experimento. Entende? Mas dizer o que está acontecendo, as vias, etc., isso é muito passível à crítica. Uma dúvida relacionada a isso que você falou por último. O estudo de potenciais relacionados a eventos tem a ver com o que você está falando? Exatamente. Os ERPs, os potenciais relacionados a eventos, a gente manipula o setup experimental para conseguir ter a resposta cerebral relacionada a um estímulo. Se eu quero saber como o cérebro reage quando eu vejo uma face de raiva, por exemplo, eu faço uma metodologia de aparecimento de face de raiva. E aí eu consigo dizer, quando a pessoa vê uma face de raiva, em dado momento acontece isso e isso. Quando ela vê uma face feliz, acontece isso e isso. Entende? A interpretação de um dado de um EEG, ela é contraintuitiva. A gente não vai do dado para o significado. A gente vai do comportamento ou da metodologia para o resultado. Entende? Alguma outra pergunta? Não? A Jaqueline Félix, ela perguntou lá no YouTube, que está sendo transmitida a live também, e ela perguntou, nessa etapa de análise e aplicações de filtros, são utilizados softwares específicos? Na UFABC, por exemplo, temos contato com a linguagem R. Acha que se adequa ao cenário de pesquisa? Então, Jaqueline, a gente pode excluir bandas de frequência específicas com diferentes filtros, com vários softwares. Existem os softwares que são pagos, existem os softwares de domínio livre, e aí o que o pessoal mais utiliza, por exemplo, é o MATLAB, a linguagem Python. Eu não sei se com R pode funcionar, mas eu acredito que sim. Mas eu preciso transformar esse sinal em uma matriz ou um vetor que tenha, cada vetor, cada linha dessa matriz, seja um eletrodo, e cada coluna, os valores de amplitude,
E eu consigo, sim, fazer essa filtragem tanto com programação quanto com softwares gráficos já prontos. O Luiz voltou e eu acho que o Luiz é o Lucas. Porque eles são do mesmo laboratório, é isso? Isso. Aqui a gente caiu, deu um erro no computador, a gente teve que ligar de novo, desculpa. Ah, tranquilo. Eu respondi aqui, mas eu respondo de novo para vocês. Eu estava respondendo para eles que a gente interpreta um dado de EEG baseado na manipulação experimental. Sacou? Então, se eu tenho um aumento de uma determinada banda de frequência quando eu faço uma atividade matemática ou quando eu traduzo uma palavra de uma língua para outra, eu digo, durante a execução de tal tarefa, a alfa estava desse jeito, teta estava desse jeito. Quando a tarefa foi outra, teve um aumento em tal banda de frequência ou diminuição em outra banda de frequência. E é um trabalho de mapear. Dar um significado fisiológico a essa mudança é um problema metodológico da técnica. Entende? A gente associa as mudanças que a gente observa no EEG baseados no comportamento, baseados na manipulação experimental. Aumentou aqui, diminuiu aqui. Dar significado é muito passível à crítica. Eu não acredito que é papel de um artigo, por exemplo. Dar significado a um aumento ou uma diminuição em uma determinada banda de frequência é papel de, por exemplo, uma revisão sistemática que use, além de EEG, metodologias invasivas, por exemplo. Entende? Mas essa é a ideia, você consegue dizer e discutir os dados. Quando eu estava fazendo tal coisa no comportamento, o EEG se comportou dessa forma. Quando eu administrei uma droga, por exemplo, 2 horas, 15 minutos depois, mudou isso. E aí você consegue dizer, se a diferença foi no motor, por exemplo, que é no caso de vocês aí. Se a diferença foi no motor, eu digo, talvez a droga tenha mais influência no córtex motor, ou talvez seja porque é a área que tem receptor para a droga. A gente não pode discutir isso, né? Aumentou aqui, diminuiu ali, porque é uma limitação da técnica. Beleza, Lucas, obrigado aí pelas explicações, a gente fica no aguardo também, se você puder mandar os textos. E, mais uma vez, desculpa aí pela queda, cara, nosso computador parou total aqui. Tranquilo, depois. Acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta da live no YouTube. Vocês aqui tem mais alguma pergunta? Não. Eu tinha uma questão sobre quanto isso que você falou, né, sobre análise de sinal, filtros, né, e etc., se aplica a eletrofisiologia ou somente a EEG? Cortou o que você falou, você pode repetir, por favor? O que você falou sobre filtragem de sinal se aplica somente a EEG ou a eletrofisiologia como um todo? Aplica-se a eletrofisiologia como um todo. Por exemplo, aquilo que eu falei de piscada, por exemplo. A piscada pode ser um artefato na eletrocorticografia, por exemplo, que é quando a gente coloca eletrodos sobre o córtex. Mas ele vai ter outro padrão. A 60 Hz, ele vai ter outro padrão quando a gente tem um eletrodo invasivo para um animal, por exemplo. E aí, para cada metodologia, vai ter um padrão gráfico e um padrão topográfico. Né? Por exemplo, se eu tenho uma matriz de eletrodos para registrar o que acontece no cérebro de um animal, um roedor, por exemplo, eu não tenho como fazer um mapa topográfico. Eu tenho que identificar e excluir esses artefatos de alguma outra maneira. Seja por visualização gráfica, seja por filtros, entende? Essa é a ideia. Cada metodologia de registro tem suas peculiaridades. O EEG tem essas, eles têm esses padrões, tem essas formas de utilizar e excluir artefatos. É isso. Mais alguma pergunta, gente? Beleza, é isso. Eu vou mandar para vocês as referências, os materiais que vocês pediram. E se vocês têm interesse no próximo módulo, acho que vai ser próxima quarta às 15 também, no mesmo horário. E aí eu mando para vocês o link, tanto pelo e-mail quanto pelo grupo lá do Hangouts que eu fiz para todo mundo, pode ser? Valeu, um abraço para todos e até a próxima quarta. Falou, abraço.